Noite. Quantos podem dar um glória a Deus? O Senhor, a doce presença do Senhor já está neste lugar, amém? E nós o amamos, nós o desejamos. Deixa eu botar minha aguinha aqui. Aleluia. Abençoa a Bíblia comigo em Lucas 24. Vamos começar com esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Você achou? Diz amém. Amém? Põe a mão no seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a colocar o teu coração diante do Senhor. Amém? Para que nenhum espírito de distração, nenhum ladrão da palavra venha roubar aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti nossa mente e o nosso coração. Declaramos, nosso coração é terra fértil, Deus. A semente da Tua palavra não vai se perder. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Desde já nós repreendemos toda distração, todo ladrão da palavra, toda incredulidade, toda resistência. Lançamos por terra em o nome de Jesus. Declaramos a total liberdade do Espírito Santo nesse lugar, conosco, falando conosco, nos avivando, nos alimentando, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Está ouvindo bem aí? Você está muito baixa. Qualquer coisa você grita que eu grito também, tá? Lucas 24, 49, você achou? Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Diga comigo, promessa de meu Pai. Ah, vocês estão bem, gente? Tudo bem aí? Pai, dá glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos ler de novo. Quando falar a promessa de meu Pai, fala com toda a força, com toda a intensidade. Amém? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Diga, promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou falar um pouquinho mais sobre esses versículos. Essa palavra tem sido ministrada no meu coração tem umas 3 semanas. Eu costumo falar muito isso na aula, né? De ruminar a palavra. Eu tenho ruminado essa palavra umas 3 semanas, né? Que eu tenho sido tocada, ministrada por essa palavra. E esses dias eu achei interessante que eu falei, eu falo tanto em ruminar, né? E alguém sabe o que é ruminar aqui? Ruminar alguns animais são ruminantes, né? Eles comem uma comida e continuam comendo aquela comida, engolem a comida, daqui a pouco mastiga aquela comida de novo. Isso é ruminar, né? E eu costumo fazer isso com os versículos e falo muito sobre isso na aula da EBD. Ruminar a palavra, pegar um versículo e se alimentar dele várias vezes, né? E assim eu tenho feito com esse texto, tenho ruminado a palavra. Aí esses dias eu estava assim, pesquisando sobre o efeito do ruminar, né? O efeito, a importância que tem de ruminar uma palavra. A gente sabe que na prática, para nós, ruminar uma palavra é meditar nela, pensar nela, repetir elas várias vezes, anotar, entendeu? Pesquisar cada vez mais, meditar. E eu achei interessante, quando eu fui pesquisar sobre ruminar, que eu achei no Google que o que acontece se um animal não rumina o alimento, se ele não tem a prática de ruminar o alimento. Aí diz assim, nos casos mais severos, os animais encontram-se apáticos, prostrados, encontrados deitados por horas, apresentam um caminhar cambaleante, cegueira,
parando completamente de se alimentar e pode culminar a morte. Assim acontece com muitos crentes que não ruminam a palavra, que não se apropriam da palavra que recebe. Também andam cambaleantes, apáticos, deitados, né? Então nós precisamos ruminar a palavra que o Senhor nos traz, né? E eu tenho feito isso com essa palavra, tem me alimentado muito, me abençoado muito essa palavra essas 3 semanas, né? E eu até coloquei o título que é O Despertar do Fogo, né? Então a gente leu aqui em Lucas 24, foram instruções que Jesus deu aos seus discípulos antes de ele subir ao céu. Ele foi crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, né? Conversando com eles, dando instruções, né? E no versículo 49 ele fala isso que nós lemos aqui: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Agora abre lá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. É basicamente o mesmo texto, mas só para a gente ler. Versículo 4 diz assim: você achou? Diz amém. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Repete: a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? E eu lendo esses textos, foi gerado algo no meu coração e tem queimado em meu coração, né? Nesse tempo em que Jesus ia subir ao céu, ele foi despertando o coração dos discípulos para experimentar algo, né? A gente conhece tudo que aconteceu em Atos 2, todo aquele mover, tudo que foi derramado. Mas começou com um despertar de Jesus para os discípulos, né? Antes de acontecer toda a crucificação e de ele ser assunto aos céus, ele começou falando, você lê em João 14, 15, ele fala de permanecer na minha palavra, ele vai derramar o Consolador. Então o Senhor, nesses últimos momentos com os discípulos, ele foi despertando no coração dos discípulos, sabe? Despertando algo específico que eles precisavam viver naquele tempo. Está dando para entender até aqui? E nessa noite, eu creio que o Senhor também quer nos despertar para algo poderoso e específico da parte do céu. Amém? Ele quer nos despertar e já tem nos despertado. Havia uma promessa de Deus para se cumprir, né? Naqueles dias, a começar com os profetas. Havia algo sobrenatural a ser derramado, a se cumprir naqueles dias. E eu digo com todo temor e tremor, e eu escrevi porque foi algo que o Senhor me deu. E também há para nós, nos nossos dias, uma promessa, um sobrenatural, um algo da parte de Deus para nós vivermos. Amém? Você entende isso? Você recebe isso? Você deseja por isso? Amém? Receba essa palavra, amados, como não palavra de homem, não palavra de minhas palavras, palavras do Senhor. Amém? E tome posse, em nome de Jesus. Jesus, quando subiu ao céu, ele deixou uma orientação muito importante para os discípulos, que se eles não obedecessem, eles não iam viver, como muitos em Atos não viveram. No dia de Pentecostes, muitos não viveram aquilo que aquelas pessoas, aqueles 100 e poucos viveram lá em Atos 2, que nós conhecemos a história. Não é verdade?
o Senhor deu uma orientação: ficai em Jerusalém. Muitos desistiram e não ficaram. Muitos foram embora, muitos foram dar sequência às suas vidas e perderam a oportunidade de viver aquilo que aconteceu em Atos 2. Que isso não aconteça conosco, amém? Que isso não aconteça conosco. Então Jesus disse: ficai em Jerusalém. Então eu anotei 2 pontos importantes que fizeram toda a diferença para que aquele povo vivesse aquele derramar do Espírito lá em Atos 2. Isso fez toda a diferença para a vida deles. E vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se nós nos obedecermos às orientações do Senhor para aquilo que Ele vai realizar, para aquilo que Ele vai derramar. Amém? Então o Senhor disse, o primeiro ponto que Ele falou, para receber a promessa, é obediência, posicionamento. Que o Senhor falou: ficai em Jerusalém, ficai na cidade. Então Deus deu uma posição para aqueles homens. Assim como Deus nesses dias tem nos dado uma posição, um lugar para estar, um lugar para não estar, algo para fazer. São posições. É o teu ficar em Jerusalém. Amém? Que se você obedecer, você vai viver aquilo que o Senhor preparou. Amém? Então, o primeiro ponto, para receber a promessa: obediência, posicionamento. Aleluia! A nossa posição em obedecer o Senhor nos fará viver o que Ele preparou para nós. Aleluia! Eu vou repetir: a nossa posição em obedecer o Senhor nos fará viver o que Ele preparou para nós. Em nome de Jesus, ficai em Jerusalém, ficai na posição, obedeça aquilo que o Senhor te orientou a fazer, por mais simples que seja. Amém? Você não sabe o que o Senhor está derramando, o que Ele está preparando. Então, fique atento, não perca. Aleluia. O segundo ponto, para receber a promessa: querer receber. Não é verdade? Querer receber. O Senhor disse: permanecer na cidade até que do alto seja revestido. Até que ele falou: eis que vos envio a promessa. E havia uma promessa. Então, o primeiro ponto é obediência, né? Posicionamento e querer receber. Amém? Às vezes, muitos ouviram, mas não quiseram. A gente sabe que não havia só 12 discípulos com Jesus, havia muitos, centenas e centenas. Mas poucos foram os que obedeceram, poucos foram os que quiseram, poucos foram os que desejaram. Então, segundo ponto para receber a promessa do Pai: querer receber, buscar, pedir. A Bíblia diz, em vários pontos de Atos, a Bíblia diz que os discípulos eram perseverantes em oração. Até que a promessa acontecesse, eles eram perseverantes. Havia um fogo ardendo no coração deles, diante daquilo que o Senhor falou, e eles queriam tanto, que eles eram perseverantes, de estar sempre junto, orando, buscando, desejando, até receber. A constante busca nos dará o cumprimento da promessa. Amém? Quantos querem viver a promessa do Pai? Quantos querem viver esse algo do Espírito Santo que o Senhor tem preparado?
Então, amados, seja posicionado naquilo que o Senhor tem falado contigo. Seja obediente e queira, busque, deseje, sabe? Foi esse despertar que Jesus gerou no coração deles. Eu lendo esses textos, isso foi gerado em meu coração. Houve uma expectativa gerada, um despertar sendo gerado sobre eles. E eles começaram a buscar, a desejar, até que se cumprisse. Né? E eu lendo, eu perguntei, qual promessa é essa? O que ardia no coração dos discípulos? O que estava fervendo no coração deles, que faziam com que eles verdadeiramente obedecessem, permaneciam em Jerusalém, sempre buscando, sempre juntos, sempre orando. Ali, qual era a expectativa, qual era o fogo, o que eles estavam esperando? O que foi gerado no coração deles, né? E nós conhecemos bem, né? Lá em Atos 2, na passagem de Atos 2, não vou ler muito para a gente ganhar um pouco de tempo. O texto de Atos 2, no dia de Pentecostes, nós bem sabemos, né? Quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Aquele fogo, aquela expectativa de viver essa promessa, orando, e a gente sabe que no dia de Pentecostes, né? Eles foram tocados pelo fogo do Espírito Santo, né? O derramado do Espírito Santo chegou até eles ali, né? E lá no Atos 2, no dia de Pentecostes, nesse momento, existe uma passagem muito interessante, que foi onde me trouxe esse entendimento da promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? Que promessa é essa que tanto eles estavam desejando, né? A gente, lá em Atos 2, no versículo 15 e 16, eu vou ler aqui. A gente sabe que naquele momento eles são tomados pelo Espírito Santo, começam a orar, a ser batizados, falar em línguas, todos tomados. Haviam várias cidades reunidas ali. E algumas pessoas pensam que aqueles homens estão embriagados, não é isso? E Pedro, ele começa a falar, então a palavra diz, em versículo 15, Pedro diz assim: esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É isso que Pedro responde para aqueles homens. Ele fala, não, mas não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo é o cumprimento de uma promessa. E ele começa a citar tudo aquilo que Joel, capítulo 2, declarou. Essa é a promessa do Pai para a igreja. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. De todas as promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós, a maior e melhor promessa é essa promessa que está em Joel 2, 28. Amém? Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar o quão importante e profunda é essa promessa? E o Senhor tem me falado esses dias o quanto a igreja perdeu o desejo por viver essa promessa. Não é verdade? Nosso coração ferve por tantas coisas, tantas promessas, mas existe uma promessa valiosa, a promessa do Pai, que quando Jesus foi gerando no coração dos discípulos, eles não foram mais os mesmos, eles começaram a buscar e a desejar e a viver, e fez toda a diferença na terra. O Evangelho chegou até nós por causa do fervor deles. Amém? Essa é a promessa do Pai. E aqui em Atos 17, Pedro continua falando a promessa do Pai, aquilo que Deus já havia prometido lá em Joel, capítulo 2, 28. É o mesmo texto. Atos 2, 17, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
sobre toda a carne. Cantamos hoje, né? Aleluia. Povos e nações no vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Sobre toda a carne, povos e nações no vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, fogo e glória, fogo e glória. Essa é a promessa do Pai, que lemos lá em Lucas, que lemos em Atos. E aí Pedro declara, quando ele fala, não, esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. É como se ele estivesse dizendo, nós estávamos esperando, desejando, buscando para que isso acontecesse, e finalmente está acontecendo, sabe? E a igreja desses tempos precisa resgatar, despertar esse fogo de derramar do Senhor, esse fogo de viver a promessa do Pai, esse fogo de viver aquilo que o Senhor deixou para nós vivermos em Joel 2:28. Essa promessa é poderosa, amados. É para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós precisamos desejar por isso, em nome de Jesus. E diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Promessa do Pai para a gente viver hoje, nos nossos dias. Igreja, o Senhor nos chama nessa noite para que desperte o fogo do Espírito Santo em nós e através de nós. Esse fogo que ardia no coração dos apóstolos, até que eles viveram Atos 2, precisa ser despertado no nosso coração nesses dias, sabe? E o Senhor nos desperta nessa noite para vivermos isso. Chegou o tempo dos filhos e filhas profetizarem. Profetas, filhos e filhas, profetas, crianças que oram em línguas, crianças que não ficam presas em espírito de medo, perdendo tempo com coisas vãs em TikTok, em YouTube, crianças que profetizam. Isso é a promessa do Pai: os vossos filhos profetizarão. Crianças que ganham seus pais, crianças que ganham de vizinhos, filhos e filhas diferenciados. Isso é a promessa do Pai. A promessa do Pai. Chegou o tempo dos jovens terem visões. Amém? Tem jovem aí? Chegou o tempo dos jovens terem visões. Olhos espirituais abertos, em o nome de Jesus. Visão clara de futuro. Fim do medo. Fim da ansiedade. Fim da mente confusa. Profetiza em nome de Jesus. Jovens com visões claras. Jovens que verão a glória de Deus. Que os jovens vejam a glória
Deus, jovens com visões do céu, jovens com visões claras. Nenhum jovem vai ser jovem perdido, apático, cego. Sai em nome de Jesus. É promessa do Pai que os jovens terão visões. E nós profetizamos como igreja que os jovens de Jardim América terão visões. Visões claras, visões da glória de Deus. Não vai ser confuso, não vai ser enganado. Vai ter revelação espiritual do Senhor. Profetizamos isso nessa noite. Aleluia. Chegou o tempo dos velhos terem sonhos. O tempo é de Deus. Renova a esperança. Deus sempre tem experiências novas para viver. Muitos deixaram de sonhar, mas é a promessa do Pai que quando Ele derramasse, os velhos terão sonhos, e os sonhos se realizarão. Aleluia! Renova a esperança de viver experiências novas em Deus. Chegou o tempo dos servos e servas receber o derramar do Espírito para trabalhar no ministério do Senhor, não na sua força, mas no fogo do Espírito. É promessa do Pai, está dizendo aqui, ó: derramarei do meu Espírito sobre os meus servos, sobre minhas servas. São trabalhadores, são os ministros. Aqueles que servirão no fogo do Senhor, não na força no braço, não no seu entendimento, mas no fogo. É a promessa do Pai. Deus prepara fogo aos seus ministros. Ó Deus, desperta o fogo do Espírito Santo em nós nesses dias. Aleluia. Amados, o início da igreja na terra começou com o cumprimento dessa promessa de Joel 2:28. A igreja nasceu ali. E nos últimos dias da igreja na terra, os últimos dias da igreja na terra, será concluído com o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, com esse cumprimento de promessa. Jovens, velhos, crianças, é promessa do Pai. É baixuria. Promessa do Pai. Promessa do Pai. É baixuria. E o desejo do Espírito Santo nessa noite é fazer conosco, igreja, esse despertar, esse tempo de viver igual os discípulos viviam, até que vivessem essa promessa, incansáveis, posicionados, obedientes, buscando, desejando. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, está lá em Joel 2:28. Os meus filhos profetizarão. Senhor, o Senhor disse em Joel 2:28. Os jovens terão visões. O Senhor prometeu. Esse é o tempo de despertar esse fogo no nosso coração. E desejar até que seja derramado sobre a tua vida. O Pentecoste pode acontecer no teu quarto todos os dias, amado. Mas lembre-se de dois pontos importantes que permitiu que os discípulos vivessem: obediência, posicionamento. Que o Senhor falou: ficar em Jerusalém. Muitos não ficaram, mas aqueles 100 e poucos que ficaram foram marcados. Se você quer ser marcado pelo Senhor, se posiciona em Deus, naquilo que Ele te requer de você. Seja obediente e busque, deseje, seja fervente, seja fervoroso. Deixa esse fogo queimar o teu coração, deixa esse
essa promessa consumir você. Assim foram os discípulos naquela época. Eles foram consumidos por esse fogo. Esse fogo foi despertado no coração deles. E nesse tempo o Senhor tem gerado isso, amém? Despertado uma igreja. Porque nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Nos últimos dias da igreja na terra. Eu não quero ser como aqueles que não viveram a promessa do Pai. Eu quero fazer parte daqueles que vão viver todo o fogo do Espírito, toda a promessa que Joel 2:28 vai se cumprir na nossa casa, vai se cumprir na nossa vida. Nessa noite, esse é o despertar do Senhor para nós. Obedeça, se posicione e queira, amados, deseje, busque, viva. O Evangelho é mais profundo, é mais intenso do que tudo isso que nós temos vivido. É promessa do Pai. Se cumprirá para a glória do Senhor. E assim como o Evangelho, que começou em Atos 2, expandiu, alastrou o mundo, a tua vida, a vida de Deus, o Evangelho de Deus vai se alastrar pela tua casa, pela tua família, pela tua vizinhança. Vai se cumprir. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas serão cheios e agirão na revelação do Espírito Santo. Esse é o despertar do Senhor para nós nesses dias. E nós viveremos em nome de Jesus. Nós viveremos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração. Te peço mais uma vez, igreja, rumine essa palavra. Intensifique essa palavra. Não perca essa palavra. Há uma promessa poderosa de Deus para você viver. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor, pastor.